Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a vida de todos. E estamos aqui nesta tarde, hoje meio nublado aqui em São Gonçalo, né? O sol hoje não teve força, né? Não teve força para sair devido tá tudo nublado aqui, querendo cair uma águazinha, né? Mas nós estamos aqui, irmãos, para continuarmos com o propósito, né, que eu coloquei no meu coração para nós lermos a palavra do Senhor, para nós estarmos nesta vontade maravilhosa que é obter o conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus. Hoje nós estaremos lendo o livro de Colossenses 3 e vamos ler um total de 25 versículos. E vamos falar mais uma vez sobre a exortação à santidade e o amor fraternal. Eu quero até pegar aqui a minha Bíblia, né? A King James, que ela também tem uma tradução muito importante para junto nós meditarmos na palavra do Senhor. E como eu falei ontem, irmãos, pedindo, né, oração em favor do nosso irmão pastor Milton Neves, né, vamos continuar neste clamor, vamos continuar pedindo a Deus, né, para que o Senhor ele possa visitar o teu servo que necessita, né, necessita do nosso clamor e também das nossas orações. Amém? E estou falando aqui com vocês aqui para as notificações, né, estarem chegando até cada um dos nossos irmãos que têm acompanhado conosco, né, a leitura da palavra do Senhor nosso Pai. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este canal é o canal Tempos Rio, né, onde a gente tenta da melhor forma, né, trazer aqui palavras que venha incentivar a tua fé e trazer também este compromisso, né? Como eu sempre digo, o compromisso do cristão é estar por dentro da palavra do Senhor nosso Pai. E graças a Deus que com este propósito que eu coloquei no meu coração, né, nós estamos conseguindo granjear muitas pessoas, né, que muitas das vezes ou por uma dificuldade de leitura ou muitas das vezes, né, não tinham uma clareza para você estar estudando a palavra, lendo a palavra, né, que o meu propósito aqui é ler a palavra, não é pregar a palavra. É nós estarmos cientes, né, de tudo o que a palavra do Senhor coloca para nós. E no final a gente sempre dá um breve comentário, né, daquilo que o capítulo está direcionando para a nossa vida. Amém? Então vamos agora para a leitura da palavra de Deus, Colossenses 3, né, e verso 1 a seguir. Quero lembrar, irmãos, que essa semana, né, está meio corrida, né, então para a gente não ficar sem a nossa leitura, então por isso que eu estou fazendo gravada, né? Hoje nós temos um compromisso em Niterói, né, que por volta de 1 hora, 2 horas, então por esse motivo eu não chegaria aqui no horário para nós estarmos lendo a palavra do Senhor. Então já deixo aqui, já tudo pronto, tudo, né, o que dói no meu coração é de eu não estar lendo os seus comentários, né, porque isso é muito gratificante para nós, né, você que tem deixado teus comentários aí. Mas que Deus abençoe a todos vocês que têm comentado aqui no nosso vídeo também. Amém? Então vamos à leitura da palavra de Deus, que diz assim, Colossenses 3 e verso 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado
à destra de Deus. Verso 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Verso 3. Porque já estáis morto, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com ele em glória. Verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Verso 6. Pelas quais coisas vem a ira, de Deus sobre os filhos da desobediência. Verso 7. Nas quais também, em outro tempo, andaste, quando viveis nela. Verso 8. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Verso 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos. Verso 10. E vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Verso 11. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Verso 12. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Verso 13. Suportando vós uns aos outros e perdoando vós uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Verso 14. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Verso 15. E a palavra de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Verso 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, ademoestando-vos uns aos outros, com salmos, hino, cânticos espirituais, cantando ao Senhor, com graça em vosso coração. Verso 17. E quando fizerdes, por palavras ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele
graças a Deus Pai. Vamos agora para o tópico 2, que é os deveres domésticos. Colossenses 3 e verso 18, que diz assim: Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Verso 19: Vós, maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Verso 20: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Verso 21: Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não perca o ânimo. Verso 22: Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de oração, temendo a Deus. Verso 23: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Verso 24: Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Verso 25 e final. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Amém? Então vamos para um breve comentário desta palavra, aonde o apóstolo Paulo, ele exorta os irmãos de Colosso a viver nesta santidade e neste amor fraternal. Nós vemos, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele já começa no primeiro versículo, já trazendo uma lembrança para nós que tomamos esta decisão de estarmos com Cristo, de aceitarmos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. A palavra do Senhor vai dizer: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Se nós já ressuscitamos com Cristo, nós éramos mortos pelo pecado, mas a partir do momento em que nós encontramos esta nova vida com Cristo Jesus, o apóstolo Paulo, ele coloca aqui para que nós venhamos buscar as coisas que vêm de cima. O verso 2 vai dizer: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O apóstolo Paulo, ele traz uma preocupação com aquilo que nós pensamos, que muitas das vezes é complicado para as nossas vidas o controle mental, o controle da nossa mente, aquilo que nós estamos pensando. E muitas das vezes o inimigo, ele consegue até convencer pessoas com um pecado que não cometeu. Tudo no pensamento. E o apóstolo Paulo, ele coloca aqui para que nós venhamos pensar nas coisas que são de cima. Porque a partir do momento, irmãos, que nós começarmos a pensar
somente nas coisas terrenas, olha, o negócio fica complicado. Porque você vai começar a pensar, né? Já estamos aí praticamente, a semana que vem já estaremos virando, né, o mês de setembro para outubro. E aí você já começa a lembrar, as contas vai chegar, cartão, conta de luz, conta de telefone. Você só começa a pensar nessas coisas de baixo. Você já traz uma preocupação para a tua vida, mas não é isso que o apóstolo Paulo ele estava colocando para a igreja de Colosso. Era coisas piores ainda. Eu estou falando aqui simplesmente uma preocupação natural que nós temos, né, de manter o controle financeiro da nossa vida, né, de sermos aquela pessoa com uma responsabilidade para poder arcar, né, com tudo aquilo que está sobre as nossas vidas. Mas o que o apóstolo Paulo, ele quer lembrar os irmãos de Colosso era exatamente para que eles viessem mortificar a sua carne. E na nossa atualidade de hoje, cada vez mais, nós temos que pedir para o Senhor desta maneira também. A preocupação com as nossas despesas é natural. A preocupação com os nossos pagamentos, nossos deveres, é natural. Mas o que o apóstolo Paulo ele coloca aqui é para que nós não venhamos pensar naquilo que desagrada ao Senhor nosso Pai. Olha o que ele fala no verso 3. Porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Já morremos para o mundo. Então a prática do mundo, ela já não tem que estar mais na nossa vida. Aquilo que nós praticávamos antigamente, a gente já não pratica mais, porque, como diz a palavra, nós já morremos para esse mundo. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo no verso 5: Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E aí vem a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Muitas das vezes você ouve falar muito em idolatria e acha que é simplesmente por você idolatrar, né? Algo, um santo, alguma coisa, você se idolatrar aquilo. Mas o apóstolo Paulo, ele finaliza aqui dizendo: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Eu quero ler aqui na minha Bíblia King James, o capítulo 6, né, só para mim ver aqui qual é a tradução que ela vai trazer para nós, que tudo isso que eu falei, né, sobre essas idolatrias, a Bíblia King James vai falar para nós. E por causa dessas práticas malignas, que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então, meu amado, meus queridos, todos nós que estamos acompanhando esta leitura da palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, ele dirigia estas palavras para os irmãos de Colosso. E aí ele continuava, né? No verso 7. Nas quais também em outro tempo andaste quando viveis nela, né? Nós vivíamos nessas práticas do pecado. Mas quando nós morremos para o mundo, que tivemos um encontro com o Senhor nosso Pai, a nossa vida, ela tem que ser outra. Quando eu falo tem que ser outra, a própria palavra do Senhor fala
que nós temos que ser diferente. Então vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. E muitas das vezes tem pessoas que falam que não, nós podemos ser do jeito que nós queremos. Agora, que diferença vai ter aquele que serve e aquele que não serve, se aquele que serve não fizer conforme a Escritura do Senhor nosso Pai? Eu quero que você entenda que esta exortação, vamos trazer para o nosso modo natural de falar, né? A doutrina. O apóstolo Paulo, ele coloca para nós que nós já vivemos desta maneira. Hoje em dia, nós já não vivemos mais. Então, aquilo que desagrada a Deus, né? Aquilo que desagrada ao Senhor nosso Pai, aquilo que nos torna, né? Agora veio uma palavra melhor. Aquilo que nos torna igual àquele que não serve a Deus, a gente tem que tomar um cuidado. Aquilo que nos coloca igualzinho àquele que não serve a Deus, nós temos que cuidar da nossa vida. E quando se coloca desta forma, a nossa aparência espiritual. Não estou falando aqui, né, que você vai ter que andar igual um santo, igual uma santa, não é nada disso. Eu sempre falo para os irmãos na igreja, é tão bom quando alguém olha para você e te reconhece como um cristão. É tão bom quando alguém olha para você e fala, olha, você tem o brilho do Espírito Santo. Agora, como que se vai, isso aqui já vai direto para as irmãs, mas me desculpa aí algumas. Como que se vai ver o brilho, né, no rosto de uma irmã se ela se maquiou toda, tirou aquele brilho? Como que se pode ver o brilho de uma irmã, como eu sempre digo lá na igreja, né, pega a massa corrida, passa a massa corrida na cara, como que se vai ver o brilho desta pessoa? Irmãos, a palavra do Senhor fala para nós sermos diferentes. Então vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. Então que nós venhamos, irmãos, trazer para nossas vidas esta palavra. A palavra do Senhor, para nós encerrarmos já esta parte, vai dizer no verso 12: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e longanimidade. E aí vem a outra parte que para muitos é complicado. Suportando vós uns aos outros. Vem a outra parte. Perdoando vós uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo me perdoou, assim fazei-vos também. E é aí que muitas das vezes a gente pega muitos irmãos, né, trazendo para o teu coração angústia, mágoa do teu próximo, e esquecendo o principal, que é o perdão. Amém? Vamos para o tópico 2, que vai falar sobre os deveres domésticos. Até isso, o apóstolo Paulo, ele se preocupou em enviar para a igreja ou para os irmãos, para as famílias ali de Colosso, que ele vai dizer: vós, mulher, estáis sujeita a vossos maridos, aos seus próprios maridos, como convém no Senhor. Eu quero dizer que o apóstolo Paulo, ele coloca aqui, mas você, meu irmão, você, minha irmã, não vai entender isso como uma inferioridade. Como é que é, Drica? Inferioridade. A Drica me ajudou. Uma inferioridade. Não,
Não leva para esse lado, não. A palavra do Senhor, ela é bem clara. O apóstolo Paulo coloca: vós, mulheres, estáis sujeita a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Eu gosto sempre de dizer que ambos são iguais, o marido, a mulher, tanto a responsabilidade de um quanto a responsabilidade de outro, mas o sacerdote dentro de casa é o marido. Aquele que tem que carregar a preocupação de tudo, aquele que tem que estar diante de todas as situações, E muitas das vezes existe marido que joga para a mulher: não, vai você, não, vai você. Não, o sacerdote somos nós. É claro que muitos pegam e falam: não, você tem que ser sujeito a mim. Não, está errado. Por isso que a palavra do Senhor no verso 19 fala: vós, marido, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra ela. O apóstolo Paulo não diz aqui que as mulheres, tinham que ser, vamos dizer, a pisada e o marido ser o mandão. Não. Nós temos o dever de amar a nossa mulher e não irritar contra ela. E aí o apóstolo Paulo prossegue, já para os filhos: vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável a Deus. Mais uma vez eu digo, aonde há a desobediência, não desagrada somente os pais, mas também desagrada ao Senhor nosso Pai. E a palavra continua: vós, pais, Falei com os filhos, agora com os pais. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não perca o ânimo. E aí eu te pergunto, como tem sido você com seus filhos dentro de casa? Será que você é o provocador da ira? Será que você é o causador da ira do teu filho? E nós, irmãos, como cristão, servo do Senhor, nós temos que ter um cuidado muito grande quanto a isso. Porque o desejo do nosso coração é que a nossa família seja como Josué falou, Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só que muitas das vezes, irmãos, nós temos que colocar nas mãos do Senhor: Senhor, trabalha no coração do meu filho, da minha filha. Mas o que acontece? Tem pais, tem mães que não quer que o filho se converta na marra. Tem que estar na igreja na marra. E aí acaba irritando o vosso filho e ele perdendo o ânimo. Por isso que é bom, desde pequenininho, você já ir ensinando o teu filho no caminho em que deves andar. O verso 22. Vós, servos, obedecei em tudo os vossos senhores, segundo a carne, e não servindo só na aparência, Que muitos só servem na aparência, Vamos dizer um exemplo bem grande. Enquanto o patrão está na empresa, aquele servo trabalha, olha, é o melhor trabalhador. Quando aquele patrão ele sai do local visível ali ou vai para algum lugar, aí aquele servo já não trabalha mais, aquele trabalhador já fica fazendo corpo mole. E aí ele coloca simplesmente para agradar ao homem. O temor ali é só a presença do homem. Quando o homem vai embora, se torna uma outra pessoa. A palavra do Senhor coloca para nós, no verso 23, e tudo o que fizerdes, fazei com todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, tudo que você for fazer, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor nosso Deus. Não olhe simplesmente, eu estou fazendo porque o irmão mandou, porque o pastor mandou,
porque o meu patrão mandou. Não faça como se você estivesse fazendo ao Senhor. O verso 24. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo os servis. E o verso 25 eu quero ler na Bíblia King James, porque diz assim: pois quem agir dessa forma injusta receberá o devido pagamento da injustiça cometida, e nisto não há acepção, para pessoa alguma. Quer dizer, se você cometeu alguma injustiça, naquele grande dia não vai ter acepção, não. Naquele grande dia você cometeu, você vai pagar da mesma maneira. Amém? Então, meus irmãos, que Deus possa falar ao teu coração, que o Senhor ele possa derramar sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família, que estas palavras venham te fortalecer cada vez mais. Amém? Eu quero já neste momento fazer uma oração, agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito e realizado na nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, em favor, Senhor, deste irmão, desta irmã, em favor deste lar. Eu te apresento todos que se encontram hospitalizados agora, Pai. Coloca as tuas mãos poderosas, realiza, Senhor, o teu milagre, visita o pastor Milton Neves, meu Deus, que necessita, Senhor, da tua resposta. Eu te apresento agora, Senhor, cada irmão, cada irmã, coloque as tuas mãos poderosas, é o que eu te peço, Pai, eu te agradeço. Amém. Irmãos, que Deus abençoe, foi aí mais esta live. Segunda-feira nós estaremos com todos vocês apresentando aqui mais uma passagem da Bíblia, Colossenses 4, segunda-feira. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, que o Senhor nosso Deus possa derramar chuvas de bênção sobre a tua vida. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe.